Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer de coração aí a vocês pelo apoio que vocês vêm dando aqui, assistindo os nossos vídeos, cooperando com os seus comentários e os seus likes. De coração, muito obrigado mesmo pelo crescimento que vocês têm ajudado o canal aqui a alcançar. Dando seguimento ao assunto que nós estamos abordando nessa sequência de vídeos sobre desassociação, nós estamos considerando a Sentinela, fazendo uma análise crítica, uma análise detalhada, minuciosa, do artigo da revista Sentinela de 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22, Como encarar a desassociação. Essa revista está sendo analisada porque ela é citada lá no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, no apêndice, Como tratar uma pessoa desassociada. E aí no parágrafo 2 cita essa revista. São 2 artigos que tem nessa revista, que inclui também o tratamento aos parentes, aos membros da família que são desassociados. Então já analisamos aqui diversos parágrafos, já consideramos até o parágrafo de número 16. E agora nós vamos considerar a partir do parágrafo 17, o subtítulo Cooperação com a Congregação. O objetivo de nós fazermos essa abordagem, mostrar qual é por trás do que está escrito na revista, qual é a intenção do corpo governante, pelo menos tirarmos aqui uma análise, uma conclusão. O objetivo é levar você a conseguir enxergar aquilo que não está tão claramente mostrado nos parágrafos, nas palavras. Então estão nas entrelinhas. E somente quem é membro, ou foi membro por muitos anos, talvez quem tenha trabalhado nos bastidores, servido como ancião, conhecendo ali as instruções mais profundas da organização, diretrizes que são passadas especificamente para os anciãos, que não chegam para as chamadas fileiras, que são os publicadores rasos. Então os anciãos recebem algumas coisas um pouco mais picantes, um pouco mais profundas, um pouco mais minuciosas do que os demais publicadores. Os publicadores recebem só a beleza, a capa, a embalagem. Os anciãos pegam um pouco do conteúdo, mas não tudo. Então nós estamos analisando aqui e vamos ver agora o subtítulo Cooperação com a Congregação. É interessante esse detalhe aqui do subtítulo, que ele dá uma impressão, e é mais uma vez uma neurolinguística, uma programação neurolinguística. Em todo momento, o corpo governante, através desse artigo, tenta fazer parecer que todos os detalhes relacionados ao tratamento ao que foi expulso, ou aquele que saiu, desassociado e dissociado, respectivamente, está balizado no que a Bíblia diz. Nós já estamos mostrando que eles, na verdade, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. As instruções de Jesus não tem nada a ver com o que o corpo governante orienta, e pelo contrário, eles até contradizem o que Jesus fala. E aí eles colocam isso aqui, cooperação com a congregação, dando a impressão de que todo o procedimento está sendo trabalhado em conjunto com a congregação, quando na verdade não é. A realidade não é essa. Por exemplo, quando nós consideramos lá o parágrafo 12, que eles disseram que o que eles estavam falando ali estava em harmonia com o que Jesus ensinou, nós vimos em Mateus 18, do 15 ao 18, que não tinha nada a ver com o que Jesus falava. Na verdade, era uma contradição com o que Jesus disse. Eles estavam invalidando a instrução de Jesus. Porque Jesus disse que se o pecador não ouvir a pessoa, ou 2 ou 3 testemunhas, que o assunto fosse levado à congregação. Não é assim que funciona na torre de vigia. Lá eles levam o assunto ao corpo de anciãos. Um grupo de anciãos específico trata do assunto numa comissão judicativa, que é um comitê de julgamento, um tribunal de exceção, às portas fechadas, sem direito a testemunhas. A congregação mesmo não sabe de nada do que está acontecendo. Eles só vão ficar sabendo que algum problema está sendo tratado quando for dado o anúncio de que fulano de tal foi expulso. Mas eles não sabem qual foi a acusação, qual foi a defesa, o que a pessoa falou, o que estava envolvido, eles não sabem de nada. Então, cooperação com a congregação é, na verdade, aqui um eufemismo. Cooperação com aquilo que o corpo governante determina e ordena.
O congregação aqui é só para poder amenizar o peso da decisão deles. A pergunta dos parágrafos 17 e 18. Está envolvido em cooperarmos com a congregação no assunto da desassociação. Então, na verdade, os publicadores, os membros, são chamados publicadores, eles não vão cooperar em nada com a congregação. Eles estão simplesmente abaixando a cabeça ao que o corpo governante determinou. Porque os anciãos são os seus representantes diretos ali. Quando eles orientam, obedeça os anciãos, por que eles insistem nisso? Não é porque eles gostam dos anciãos, porque eles prezam o trabalho dos anciãos, não é isso. É porque os anciãos são as pontas dos seus dedos. Os anciãos são as pontas dos dedos do corpo governante. O corpo governante domina, e como ele não pode estar em todo lugar, porque ele não é onipresente, então ele tem os anciãos ali que são forçados, em outras palavras, em termos, através das cartas de orientações e diretrizes estritas, a fazer exatamente aquilo que o corpo governante manda. Os anciãos não têm liberdade também de escolha, de decidir absolutamente nada. Um ancião congregacional, zeloso, não tem opinião pessoal. O que ele faz é exatamente aquilo que está pautado nas publicações, nas cartas, nas orientações. Ele não tem uma liberdade cristã de decidir assuntos, de dizer, eu escolho, olha irmão, dá um conselho pessoal, que tal isso, aquilo. Todas as suas orientações, todas as suas diretrizes, normas, todos os seus julgamentos são pautados estritamente, quadradinho, naquilo que o corpo governante manda. Então isso aqui é uma falácia, né? Cooperação com a congregação não é realidade. A congregação, na verdade, toda ela está sendo imbuída a se submeter à regência inquestionável do corpo governante. Parágrafo 17 diz: embora os cristãos usufruam a associação espiritual quando consideram e estudam a Bíblia com seus irmãos ou com interessados, não desejarão manter a associação com um pecador expulso ou com alguém que renunciou à fé e às crenças das testemunhas de Jeová por se dissociar. Então vejam, eles colocam aqui não desejarão, isso já é uma ordem implícita. Ou seja, se uma pessoa foi expulsa ou uma pessoa simplesmente decidiu sair, e eles dizem aqui que essa pessoa que decidiu sair, a pessoa que decidiu sair é alguém que renunciou à fé. É alguém que renunciou à fé. Uma pessoa que decidiu sair da torre de vigia é alguém que renunciou à fé. Mas veja que eles agora aqui, e isso é importante que eles coloquem nesses termos, porque eles assim estão se resguardando juridicamente. Renunciou à fé e às crenças, veja, não renunciou à fé e às crenças da Bíblia. Renunciou à fé e às crenças das testemunhas de Jeová por se dissociar. Então eles renunciou à fé e às crenças daquela organização ali. Como ele poderia ter renunciado à fé e a crença da Igreja dos Mormons, a fé e a crença do kardecismo, a fé e as crenças do candomblé, ele renunciou. Ele não quer mais, então ele se dissociou. Aqui eles então orientam que a pessoa deve cortar todas as suas relações, não se quer dizer oi para aquela pessoa ali, porque ela renunciou à fé. Agora inverta isso. Imagine que um membro da igreja lá dos adventistas renunciou à fé e à crença dos adventistas, abandonou a igreja dos adventistas e foi para a torre de vigia. E aí os seus ex-companheiros nem sequer dizem oi para eles e orientam todos os adventistas em todo o planeta a nem sequer receber essa pessoa quando ele bater lá na porta para pregar. Ele vai bater lá na porta, agora eu sou testemunho de Jeová, eu vim aqui pregar para você. Aí a pessoa abre a porta e vê que ele nem sequer dizer oi. Como é que eles encarariam isso? Diriam que estão sendo perseguidos, que isso é intolerância religiosa, que isso é uma falta de educação, que isso é uma discriminação, é uma violação dos direitos humanos. A pessoa tem a liberdade de abandonar os adventistas e se tornar testemunho de Jeová. A pessoa tem a liberdade de abandonar os mormons e se tornar testemunho de Jeová. Mas o contrário não é verdade. Ela não tem a liberdade de abandonar a torre de vigia das testemunhas de Jeová e se tornar adventista e pronto, ser tratado com dignidade. Ela não tem essa liberdade. A recíproca não é verdadeira. Continuando o parágrafo 17. O expulso foi rejeitado. Quando você lê aqui o
O mesmo se aplica também ao que saiu. Nós já vimos isso, que eles explicam isso na nota ao pé da página, no Mantenha-se no Amor de Deus. Também diz a mesma coisa. Tratamento ao expulso. E o que saiu é o mesmo. Então o expulso foi rejeitado, ou o que se dissociou foi rejeitado, estando condenado por si mesmo, por estar pecando. E os da congregação tanto aceitam o julgamento de Deus, olha só, quem julgou lá na sala secreta, no comitê de julgamento, na comissão judicativa, foi Deus. Para eles, o que os anciãos decidem lá na sala secreta, num comitê de exceção, um tribunal de exceção, sem testemunha, sem nada, onde 3, 4, 5 anciãos julgam uma menina, uma mocinha, uma esposa de alguém, um homem, um rapaz, ele não tem direito à defesa, ele vai ter que responder sobre assuntos íntimos sexuais. É Deus que está julgando, eles estão dizendo isso aqui, ó. Os da congregação tanto aceitam o julgamento de Deus como o apoiam. Então eles têm que encarar aquele julgamento ali, aquela sentença, o veredito, como tendo sido Deus o responsável. Interessante isso, não acha? Porque no Manual dos Anciãos, lá nos capítulos 12, capítulo 15, 16, 17, até o 19, fala das comissões judicativas e fala da comissão de apelação. Uma pessoa que foi expulsa, ela tem direito a 7 dias, durante o período de 7 dias, ela pode apelar da decisão. E uma nova comissão vai ser formada. E aquela decisão ali, de expulsar, pode ser anulada. Então foi Deus que julgou. Então a comissão de apelação anulou o julgamento que Deus fez. Aí caso a pessoa não é informada, porque tem muitos anciãos que não informam a pessoa que ela tem o direito de apelar. Aí a pessoa pode ter sido injustiçada, foi expulsa, anunciou que ela foi expulsa, todo mundo desprezou aquela pessoa, foi rejeitada. Mas ela tem que encarar, e todo mundo tem que encarar, que foi Deus que fez isso. Impressionante, não acha? Continuando. A desassociação, logo também a dissociação, porém, envolve mais do que apenas deixar de ter associação espiritual. Eles dizem isso aqui no parágrafo 17. Então, o fato da pessoa ter sido expulsa, rejeitada, o afastamento, o distanciamento da congregação, de todos os membros, para com aquela pessoa, vai mais do que em assuntos espirituais. 18. Paulo escreveu: cessai de ter convivência, nem sequer comendo com tal homem. Uma refeição é uma ocasião de descontração e um contato social. Portanto, a Bíblia exclui aqui também a associação social, tal como participar com o expulso num piquenique ou numa festa, jogo de bola, ida à praia ou ao cinema, ou tomar uma refeição com ele. Aí, né, os problemas especiais que envolvem um parente desassociado serão considerados no artigo que segue. Então, quando envolve parentes, nós vamos ver isso no próximo artigo, que é uma sequência dessa análise aqui. Então, veja bem. Olha só que loucura. Então, a pessoa não pode mais comer comigo, eu saí, né? Eu fui expulso porque eu questionei o corpo-governante. Eu fui considerado um pecador impenitente, irreparável. Não considero o corpo-governante como o meu amo da minha fé, nem o meu governante. Não abaixo a cabeça do corpo-governante, jamais. Fui expulso. Considerado pior do que um demônio. Ou, né, no mesmo nível que um pecador, tal como adúltero, fornicador, um idólatra, um espírita, né, alguém que se envolve lá com o ocultismo. Fui considerado dessa forma, por eles. Ou até pior, porque lá tem muitos que praticam essas coisas e são abraçados e aplaudidos. O maior pecado dentro da torre de vigia é você questionar o corpo-governante e não abaixar a sua cabeça. Esse é o pior pecado. Lá dentro você pode fazer de tudo, como tem muita gente lá que eu conheço, são adúlteros, homossexuais, agressores de esposa, e estão lá. Irmãos, abraçam, todo mundo, né, tem o maior carinho, tiram fotos, pode tirar foto, pode tirar foto dos parentes, outras pessoas podem tirar foto com qualquer um. Eu não faço questão disso não. Agora é impressionante alguém vir e pedir, por favor, não poste foto minha com você em lugar nenhum. Isso é que é impressionante. É a pessoa pedir isso. Só para você ter uma ideia do grau de poder que o corpo governante exerce
sobre os seus controlados. Continuando agora o 19. Porque pode às vezes parecer difícil apoiar uma desassociação, mas porque é importante que o façamos. Veja bem, os membros não têm direito à escolha nem opinião. Se eu entender, se eu conhecer a situação de um amigo meu e ele foi expulso, e eu entender que aquilo ali não foi correto, não foi justo, eu tenho que apoiar, não importa. Não importa o quanto eu saiba do assunto, foi Deus que julgou. Eu tenho que abaixar a cabeça e cortar as relações com aquela pessoa que outrora eu considerei o meu amigo. Parágrafo 19 diz: o cristão pode às vezes sentir muita pressão para desconsiderar tal conselho bíblico. Suas próprias emoções podem criar tal pressão, ou ela pode ser exercida por conhecidos. Por exemplo, um irmão foi pressionado a oficiar um casamento de duas pessoas desassociadas. Uma pessoa não é mais membro da torre de vigia, saiu, se dissociou ou foi expulso. E aí eu sou um juiz de paz, ou eu sou um ancião, e no país onde eu atuo como ancião, é permitido que eu oficie casamentos. Pode tal serviço ser explicado como mera bondade? Alguém talvez pense que sim, mas por que se requeriam os serviços dele em vez de recorrer a um tabelião ou a outra pessoa autorizada pelo Estado a celebrar casamentos? Não foi por causa da sua condição de ministro de Deus ou por ele ter dado ou por ele poder dar conselho da palavra de Deus sobre o casamento, ou seja, o ancião que foi convidado vai poder dar conselhos bíblicos. É inadmissível se for para alguém que foi desassociado ou saiu da torre de vigia. Ceder a tal pressão, olha só, isso é uma pressão, é uma tentação terrível do demônio satânico. Ceder a tal pressão o envolveria na associação com o casal, com pessoas que foram expulsas ou que saíram, porque o princípio é o mesmo, ou que simplesmente decidiram sair da congregação pelo seu proceder ímpio. Por exemplo, meu proceder foi ímpio, iníquo. Questionar e não baixar a cabeça para o companheiro, isso aí é inadmissível. 20. Qual deve ser nossa reação se alguém com quem temos relações de negócios for desassociado? Aí eu sou o chefe de uma loja, de uma empresa, e eu tenho funcionários, e um dos meus funcionários foi expulso. Ou ele saiu da torre de vigia. Ou eu sou um empregado de um irmão lá da torre de vigia. E aí eu fui expulso. Ou eu trabalho com alguém, na minha empresa, alguém foi expulso. Ou eu fui expulso e trabalho com algum irmão. Vamos ver. Há outros problemas que surgem com relação a negócios ou ao emprego. Olha só, surge um problema aqui. Quem está criando esse problema aqui? Está na Bíblia? Me responde aí. Esses problemas aqui que eles estão citando, do tabelião, de fazer o discurso do casamento, e etc e tal, está na Bíblia ou são eles que estão inserindo? Eu vi um meme engraçado, eu reclamando dos meus próprios problemas. Uma criancinha, um nenenzinho, né, puxando o próprio cabelo e chorando. Ah, olha que dificuldade, ela mesma está puxando o próprio cabelo, está numa dificuldade que ela mesma está criando. Quem é que está criando esses problemas aqui? Quem é que está inventando dificuldades, pressões, tentações, que nem sequer a Bíblia toca nesse assunto? Há outros problemas que surgem com relação ao negócio ou ao emprego. O que se dá quando você é agora empregado de um homem que foi expulso da congregação ou você emprega alguém com quem isso aconteceu? O que se dá então? Se você estiver contratual ou financeiramente obrigado a continuar a relação comercial no momento, certamente teria então uma atitude diferente para com tal desassociado. Então a gente está dizendo que você tem que ter uma atitude diferente para com aquela pessoa. Eles estão dizendo como você deve se comportar em relação à pessoa. Não é algo que você decidiu. Não é algo que você leu na Bíblia e a sua consciência atiçou, ou você pediu a sabedoria e o Espírito Santo de Deus e ele te motivou a agir assim. Não. É o corpo governante que está mandando como você deve se comportar. É ou não é uma seita de controle mental? Qual é a sua opinião? Talvez sejam necessárias palestras sobre assuntos comerciais com ele ou contatos no serviço, mas palestras espirituais ou associação social seriam coisas do passado.
ordena o corpo governante. Demonstraria assim a sua obediência a Deus e ergueria uma barreira protetora para si mesmo. Isso também poderá incutir nele quanto lhe custou o seu pecado em diversos sentidos. Por exemplo, se eu for sócio de alguém, aí eu questionei com o governante e fui expulso, por eu ter um senso crítico e querer obedecer a Deus como governante antes que a homens. Aí o meu colega, irmão, tem que cortar, porque agora ele tem que me ajudar a entender que eu cometi um pecado terrível. Me tornei um ímpio. E aí eu vou, puxa vida, o meu amigo, a pessoa com quem eu trabalho, está cortando as relações comigo. Que pecado terrível eu cometi de questionar o governante. Vou me arrepender disso em pó e cinzas e vou voltar e pedir perdão aos anciãos para que me reintegre na torre de vigia e eu possa assim ter o perdão de Deus por ter questionado o corpo governante em algum momento da minha vida, terrível e triste. Me responde, irmão, de coração. Onde é que entra aqui os ensinamentos de Jesus? Em que momento Jesus ensinou tais coisas nos evangelhos citados aqui? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em que momento Jesus disse para tratar as pessoas dessa forma? Em que momento a Bíblia entra em tais detalhes? Compare o comportamento de Jesus e as instruções dele e a dos fariseus, que entravam em detalhes específicos da vida das pessoas, analisando até mesmo o grão de mostarda que deveria ser doado ou dado como dádiva. Todos os detalhezinhos. A quem você assemelharia o corpo governante? A Jesus ou aos fariseus? Analise, tire suas conclusões e veja se eles estão realmente seguindo o que a Bíblia diz ou estão simplesmente seguindo seus próprios caprichos, princípios e doutrinas pessoais particulares, como de uma seita. Agradeço a atenção de vocês. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.